Saudações a todos! Hoje vamos conversar sobre o Timão que acaba de anunciar seu novo treinador. Ele já começou os treinos e tem um jogo agendado para quarta-feira. A situação do jogador Memphis permanece incerta para o próximo confronto. Recentemente, as contas do primeiro ano da gestão do presidente foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo, o que traz à tona novas discussões sobre a sua posição. A administração sofreu uma derrota política na noite anterior e a situação financeira se mostra complicada. O que realmente conta para os torcedores é que em uma votação, o Conselho Deliberativo decidiu pela reprovação das contas do exercício de 2024, indicando a crença dos conselheiros de que o balanço financeiro do clube não está adequado. Além disso, houve uma decisão anterior contrária ao balanço que terminou com 130 votos a 73, acrescido de 6 abstenções. O Conselho Deliberativo acolheu uma recomendação do Conselho Fiscal e de um grupo orientador formado por ex-presidentes que sugeriram a reprovação das contas, alegando que a gestão tem se mostrado arriscada e que a dívida cresceu em mais de 800 milhões de reais. Essa posição foi apoiada, resultando na reprovação das contas. No Conselho Fiscal, a votação foi unânime com 3-0, enquanto no Conselho de Orientação, a votação ficou em 16-1, principalmente devido ao aumento da dívida e aos gastos com o cartão corporativo. Os conselheiros seguiram a recomendação e reprovaram as contas, alegando que nem todos os gastos tinham documentação adequada. Neste contexto, há sinais que podem levar a um novo processo de impeachment contra o presidente, pois a oposição argumenta que sua gestão é arriscada. Assim, será fundamental acompanhar os desdobramentos nos dias seguintes. A administração já apresentou algumas justificativas, como discrepâncias nos cálculos e um pedido de reavaliação das contas de anos anteriores, além de destacar uma arrecadação recorde superior a R$1 bilhão. Apesar de uma receita significativa, a dívida continua a aumentar, resultando em um saldo negativo. Este é um tema complexo que envolve muitos dados para análise. A pressão sobre o presidente, que já era alta, tende a se intensificar após a reprovação das contas. Mudando de tema, o novo treinador já se apresentou, vestiu seu agasalho, assinou o contrato e já dirigiu um treino com os reservas. Ele fará sua estreia na quarta-feira, enfrentando um adversário fora de casa pela Copa do Brasil. É uma notícia encorajadora a chegada de um novo técnico ao clube, que já se equipou, formalizou o contrato junto à diretoria e imediatamente foi ao campo treinar os jogadores da reserva. Sua estreia está agendada para quarta-feira, quando o time irá enfrentar um adversário fora de casa na Copa do Brasil, na partida de ida. O treinador tem uma série de desafios pela frente, sendo o principal deles a resolução dos problemas defensivos, que tem resultado em muitos gols sofridos. Segundo os números, a equipe já levou 33 gols em 29 jogos nesta temporada, o que equivale a mais de um gol por partida, algo inaceitável. Os defensores estão enfrentando dificuldades, tanto técnicas quanto individuais, e cabe ao novo técnico achar uma solução que funcione em conjunto. Como será essa abordagem? Ainda não temos certeza. Refletir sobre a possibilidade de ele optar por recuar um jogador na linha de defesa para proporcionar uma proteção extra, pois é necessário agir com urgência. Não é viável contratar novos atletas neste momento, sendo necessário aguardar até a metade do ano. Portanto, uma solução precisa ser encontrada de outra forma. Recentemente assisti a uma discussão em uma rádio sobre a adequação do novo técnico ao clube. A realidade é que até mesmo o mais renomado treinador da história da equipe enfrentou situações semelhantes. Ele teve experiências anteriores antes de sua fase mais vitoriosa, tendo retornado ao clube como campeão nacional. Tinha um jeito único de se comunicar, adotando um estilo mais formal nas entrevistas. No começo, muitos tinham suas dúvidas sobre sua adequação ao perfil do clube. Contudo, ele se ajustou, passou a adotar uma linguagem mais acessível e a demonstrar mais energia durante os jogos, inspirando-se em outros técnicos. Assim, seu comportamento também se modificou com o tempo, conforme as dinâmicas do clube. O novo técnico, por sua vez, é mais reservado, mas, em essência, a verdadeira medida de um técnico quanto à sua adequação ao time são os resultados que ele consegue gerar.
É dessa maneira que ele se estabeleceu. Já mencionei que ele transformou outra equipe, utilizando táticas inovadoras que foram benéficas para todos. Não é um profissional que se limita ao convencional ou que se abstém de interferir. Ele teve um papel ativo e conquistou títulos aproveitando muito bem o elenco que tinha à disposição. É verdade que sempre soube realizar um bom trabalho com as ferramentas disponíveis e teve acesso a elencos fortes? No entanto, lidou com um grupo que rivalizava com o atual e conseguiu converter aquela equipe em campeã, superando adversários robustos. Por isso ele demonstra essa capacidade de potencializar o desempenho dos times e existe a esperança de que isso possa se repetir agora. Ele já dialogou com os jogadores e parece ter planos para uma permanência duradoura. Com contrato até o final do próximo ano, afirmou que seu objetivo é deixar um legado. Para mim, deixar um legado envolve conquistar títulos e consolidar um trabalho robusto e eficaz. Ele fez muitos elogios ao trabalho anterior, que realmente trouxe contribuições positivas, mas em certas ocasiões a comissão técnica não conseguiu encontrar as soluções adequadas. O novo técnico enfrentará esse desafio, pois já chega com algumas ausências e precisará adotar um sistema alternativo, visto que o atual não apresentou resultados satisfatórios. Ele precisará descobrir uma nova forma de atuar. Tem a competência para isso. O treinador será apresentado oficialmente em uma coletiva de imprensa e seguiremos acompanhando os desdobramentos. A equipe enfrenta uma carência na criação de jogadas a partir do meio-campo e essa situação não tem se mostrado eficaz. O técnico precisa descobrir uma nova abordagem tática e ele tem a competência necessária para isso. A apresentação oficial do treinador acontecerá nesta terça-feira durante uma coletiva de imprensa, onde ele poderá compartilhar suas ideias ao ser indagado sobre suas intenções para a equipe. Quanto ao jogo de quarta-feira, há uma incerteza significativa sobre a condição do atleta Memphis Depay, que deixou o campo ainda no primeiro tempo do jogo anterior após receber um impacto considerável. Ele sofreu uma lesão na perna e no pé. Após a partida, ele retornou e participou de atividades regenerativas normalmente, mas será reavaliado nesta terça para definir a gravidade da lesão e verificar se há alguma limitação que o impeça de jogar. Existe a possibilidade de que ele seja preservado, já que no final de semana haverá um confronto importante. Assim, essa partida de quarta, que é o primeiro jogo da Copa do Brasil, pode ser uma oportunidade para sua recuperação, visando o jogo de volta. O adversário não deve ser menosprezado, pois se trata de um time da Série B que quase obteve acesso nos últimos 2 anos. Apesar disso, acredita-se que a equipe consiga atuar sem o Memphis nesse jogo, focando em sua total recuperação para o compromisso do fim de semana. Essa é a expectativa, mas é importante frisar que se trata apenas de uma hipótese. Novas atualizações sobre esse tema serão disponibilizadas em breve. A equipe também está ativa no mercado em busca de um novo goleiro. O objetivo é encontrar um profissional experiente e já existe uma lista com possíveis nomes, embora as negociações ainda não tenham sido iniciadas com nenhum deles. A prioridade inicial é definir quem será esse novo goleiro, considerando fatores como a preferência por um profissional que esteja sem clube, o que seria ideal, já que a equipe só precisaria arcar com os salários. O perfil ideal é de um goleiro com vivência em grandes clubes que tenha um custo acessível e que esteja disposto a lutar por sua vaga. A busca é por um goleiro livre no mercado, onde a equipe apenas precisaria pagar os salários. Portanto, procurase um goleiro que já tenha atuado em grandes clubes, que não traga um custo elevado e que esteja disposto a aceitar inicialmente a posição de reserva competindo por espaço. Esse goleiro pode estar passando por dificuldades em sua carreira, mas a equipe acredita que ele tenha potencial para se reerguer. Também pode ser um goleiro titular em um clube de menor expressão que esteja disposto a trocar essa posição para se tornar reserva e disputar posição. Abaixo dessa faixa, busca-se um profissional com experiência, uma estratégia já conhecida no futebol. Um exemplo disso é a contratação feita pelo Santos, que trouxe um goleiro que se tornou reserva. Embora não se saiba se ele chegou a atuar,
Sua presença tinha a intenção de oferecer suporte. Um caso similar ocorreu no Corinthians, onde um goleiro experiente ocupou a reserva por um bom período. É importante lembrar outras ocasiões em que a equipe contou com 2 goleiros experientes. Embora não se possa recuar muito no tempo em uma fase anterior, o Corinthians teve 2 goleiros bastante competentes. Essa realidade é parte da história do futebol e está em processo de definição. Essa informação é relevante para o assunto. No meio do ano, a equipe buscará um novo goleiro e há a questão dos jogadores da base. A confiança não é total e a preferência recai sobre um goleiro mais experiente. Além disso, procurase uma opção para a titularidade, o que é visto como algo positivo, já que evita que o goleiro principal se acomode. Não se busca apenas um jogador que esteja à disposição em situações de emergência. Acreditam que é essencial contar com alguém que tenha experiência? Existe outro aspecto a ser considerado, pois não querem um jogador da base. Preste atenção no que estou dizendo. Eles buscam uma alternativa, o que considero benéfico, pois isso evita que o goleiro titular se acomode. Não desejam apenas um atleta que entre em campo quando o titular se machucar ou for convocado para a seleção, uma meta que o titular tem, que é alcançar a seleção brasileira. Para esse caso é necessário um goleiro que possa substituí-lo. Nesse contexto, pode ser um jogador experiente sem problemas? Eles procuram alguém que motive o titular a se dedicar mais. Lembram que comentei sobre a lateral onde um jogador pode se acomodar? Por que isso não pode ocorrer com os mais jovens? Porque a confiança depositada neles é insuficiente. Agora vamos falar sobre as alturas dos goleiros no Corinthians. Recentemente, um amigo me enviou essa informação. A altura dos goleiros do Corinthians é a seguinte. O primeiro é Donelli, que possui 1,89 m. Donelli está na tela. Agora, além dele, quem mais está no Corinthians? Felipe Longo, que ocupará a segunda posição. Felipe Longo Fernandes da Silva também mede 1,89 m. Portanto, Felipe Longo não é exatamente longo, já que tem a mesma altura que Donelli. Estão me acompanhando. O goleiro Hugo, ou melhor, Cauê, tem 1,90 m. Opa, Cauê é mais alto. Então temos Donelli com 1,89 m, Longo com 1,89 m e Cauê com 1,90 m. Agora vamos ao terceiro, que é Carlos Eduardo Coutinho de Góes, conhecido como Cadu, que mede 1,93 m. Não sei se perceberam a performance de Cadu contra o Palmeiras, onde ele teve uma grande atuação. Para que vocês tenham uma noção, Donelli com 1,89 m, Felipe Longo, com a mesma altura que é o próximo após Donelli, Cauê, com 1,90 m, e Cadu com 1,93 m. Ele deve ser o segundo goleiro do Corinthians. Alto, joga bem com os pés e tem características físicas semelhantes ao titular. Basta assistir a sua partida recente contra o Palmeiras no Sub-20. Tecnicamente ele se destaca, busca a bola no alto. Se o clube está considerando contratar um novo goleiro, é interessante que busquem um experiente para assumir a terceira posição, enquanto Cauê atua junto com Cadu, Felipe Longo e Donelli. Negociações e empréstimos são opções válidas. Vejo o Cauê como um goleiro inseguro, cheio de incertezas. Ele consegue defender pênaltis e realiza boas defesas, mas não transmite confiança. Tecnicamente, ele comete erros significativos. O Corinthians já perdeu campeonatos na base por causa da atuação de Cauê? Por isso ainda prefiro Cadu? O que sei sobre os treinos desse atleta é que ele sempre apresentava um bom nível, pois estive lá. Estou falando com base nas informações que recebo, pois não estou presente no dia a dia dos treinos. Essas são as informações sobre os goleiros do Corinthians e suas alturas. Além disso, as contas de um dirigente foram rejeitadas no Esporte Clube Corinthians Paulista. As contas foram reprovadas no primeiro ano de seu mandato, em 2024. O resultado foi 209 votos, com 73 contra a reprovação e 103 a favor. Com 6 abstenções, as contas foram rejeitadas. Já trouxe essa informação. As contas desse dirigente estão com problemas. Em um ano de mandato, acumulou uma dívida comum a muitos clubes do futebol brasileiro, incluindo grandes equipes. Isso é inaceitável. Acredito que é necessário que novas pessoas surjam, mas não podemos permitir que esse dirigente continue sua atuação no Corinthians. Precisamos entender qual é a dívida de um clube importante. É fundamental incorporar novos membros, porém, a continuidade da gestão vigente no clube se torna insustentável.
Precisamos avaliar qual é a dívida do São Paulo Futebol Clube, que está em torno de 900 milhões, além de identificar outros clubes que também lidam com passivos financeiros semelhantes? Não é aceitável que o clube permaneça nessa condição. O desempenho do atual presidente foi no mínimo insatisfatório, com uma diminuição das dívidas de apenas 0,5%. Isso é decepcionante, pois representa um valor irrelevante. Agora surge um novo dirigente prometendo transformar a instituição e logo no início já se vê emaranhado em uma teia de dívidas devendo favores a diversos setores. Observase que, em vez de uma melhora, a situação se deteriorou ainda mais. Durante o primeiro ano da nova gestão, a dívida se equiparou à do São Paulo, que, conforme um relatório ainda não divulgado, já atingiu 968 milhões. Essa realidade é constrangedora. Além disso, parece ter havido tentativas de contabilizar as arrecadações provenientes da torcida de maneira inadequada para amenizar os problemas financeiros do clube. Isso é completamente inaceitável. Incluir esses montantes nas receitas do balanço é um verdadeiro absurdo, algo triste e vergonhoso. A dívida total do clube cresceu de forma significativa, alcançando 3 bilhões. Isso é lamentável. Em minha perspectiva, o afastamento do presidente seria necessário, embora isso não esteja previsto nas normas internas. Acredito que uma mudança poderia ser viabilizada por outros caminhos legais, mas será preciso aguardar os desdobramentos. O presidente poderia ter tomado decisões mais cautelosas, mas a vaidade parece ter prevalecido, resultando em um aumento da dívida em 830 milhões, que é comparável à de muitos outros clubes. O fato de estar sob investigação e ter suas contas reprovadas pelo Conselho é alarmante. A situação se complica e o tempo revelará os próximos capítulos. Augusto Melo enfrenta uma investigação e suas prestações de contas foram rejeitadas pelo Conselho Deliberativo. Essa rejeição pode levar a um possível afastamento em um futuro próximo. O colegiado indicou que pretende reexaminar a situação de Augusto Melo e parece haver um acordo entre os membros sobre a necessidade de agir a respeito. De acordo com informações divulgadas, Augusto Melo assumiu uma dívida que chega a 1 bilhão e 800 mil reais, o que torna ainda mais crítica a condição financeira do clube. Na minha opinião, o Corinthians deveria avaliar a possibilidade de se tornar uma sociedade anônima do futebol, adotando o modelo de um clube-empresa, o que ajudaria a eliminar gestões inadequadas e a promover uma administração mais profissional, assegurando o pagamento da Neoquímica Arena e implementando uma gestão responsável como o esperado de qualquer empresa. Os conselheiros que atuam no clube atualmente não parecem demonstrar um compromisso adequado com a responsabilidade financeira. Eles realizam despesas de maneira impulsiva e seria interessante ver se tomariam as mesmas decisões em seus próprios negócios. Estou curioso para saber sua opinião sobre isso tudo. Compartilhe seu ponto de vista e continuemos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Após mais de uma década defendendo as cores do Corinthians, Cássio deixou o clube no final da temporada de 2024, surpreendendo muitos torcedores e até mesmo o próprio elenco. Durante sua passagem pelo Timão, o goleiro se consolidou como uma lenda, sendo peça fundamental em momentos históricos como a conquista da Libertadores de 2012 e o Mundial de Clubes do mesmo ano. No entanto, em uma recente entrevista, Cássio revelou um sentimento de arrependimento por ter tomado a decisão de sair do clube, algo que mexeu com a emoção dos fãs e da comunidade corintiana. O goleiro, que sempre foi um líder dentro de campo, com sua presença inconfundível sob as traves e uma mentalidade vencedora, deixou o Corinthians com a sensação de que poderia ter prolongado ainda mais sua carreira no clube. Eu senti que ainda poderia dar muito para o Corinthians. Se pudesse voltar atrás, teria ficado mais um tempo, afirmou Cássio, deixando claro que a decisão de deixar o clube não foi tomada sem reflexão. A saída de Cássio foi marcada por um momento de transição no clube. O goleiro já não estava mais no auge de sua forma física e o Corinthians optou por renovar a posição com novos nomes, apostando em uma renovação da equipe.
Mesmo assim, Cássio acredita que poderia ter contribuído ainda mais com sua experiência e liderança. Eu sempre tive o sonho de terminar minha carreira no Corinthians, de ser um exemplo para os mais jovens e de continuar ajudando o time dentro e fora de campo, desabafou. Embora a decisão de deixar o Corinthians tenha sido pensada em conjunto com a diretoria, Cássio não escondeu a tristeza por não ter conseguido se despedir da maneira que imaginava. O goleiro falou sobre a falta de uma despedida oficial, que teria sido o encerramento ideal para uma carreira tão marcante no clube. Eu queria muito ter tido a chance de me despedir da torcida em um último jogo, de sentir o apoio dos torcedores em um momento único, mas infelizmente não foi assim, comentou, visivelmente emocionado. Cássio também fez questão de destacar o carinho que sempre teve pela torcida corintiana, que sempre demonstrou um apoio incondicional a ele, mesmo nos momentos de dificuldade. Os torcedores sempre me trataram com muito amor, e isso é algo que eu jamais vou esquecer, disse o ídolo, que apesar de sua saída, continua sendo uma figura reverenciada por todos no clube. Ainda assim, o goleiro segue sua trajetória em outro clube, tentando dar continuidade à sua carreira e continuar escrevendo sua história no futebol. No entanto, o arrependimento por não ter permanecido mais tempo no Corinthians é algo que ele carrega consigo. Hoje, se pudesse voltar atrás, faria as coisas de maneira diferente, concluiu Cássio, com a sinceridade que sempre o caracterizou. A fala do goleiro certamente vai ecoar nos corações dos torcedores que, embora compreendam a decisão tomada, não deixarão de sentir saudades de um dos maiores ídolos da história recente do Corinthians. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!